Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Tá bom? Então, na Páscoa nós comemoramos a expiação de Jesus Cristo, que inclui a sua morte e ressurreição também. Existem dois obstáculos que nos impedem de voltar a viver com Deus. Um deles é a morte física e outro a morte espiritual. A morte física é a morte do corpo mesmo. Todos nós vamos morrer. E Jesus Cristo, ele quebrou as ligaduras dessa morte. Bom, ele foi o primeiro a ressuscitar. E por ele ter ressuscitado, toda a humanidade vai ressuscitar. Isso é um dom gratuito que Deus ele nos concede. Todas as pessoas vão voltar à vida em seu próprio corpo. Vai ter um corpo ressuscitado novamente. Bom, então Cristo fez isso por nós. A outra morte que eu estou citando, que nos impede também de voltar para Deus, que é a morte espiritual, nada mais é que o pecado. A morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. E Cristo, ao fazer esse pagamento também pelos nossos pecados, caso nos arrependamos e fazemos convênio com o Senhor, nós podemos ser limpos de nossos pecados e voltar a viver com Deus um dia. Tá bom? Na verdade, nós cremos que por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva, por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar. Né? As Escrituras mencionam aqui como ele foi a primícia dos que dormem. Então ele foi o primeiro ali a ressuscitar. Então todos os eventos que aconteceu antes, ele trouxe pessoas à vida, né? Tem lá a filha de Jairo, né, que estava morta, ele trouxe de volta à vida. O filho da viúva de Naim. Uma história bem conhecida é de Lázaro, né? Lázaro já estava 4 dias morto, né? Estava ali o corpo em decomposição, estava cheirando mal. E Jesus Cristo chegou lá e falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro voltou à vida. Eu gosto de usar essa palavra voltou à vida porque não gosto de usar muito a palavra ressurreição. Porque ressurreição, a própria Escritura diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Né? Então ele trouxe novamente Lázaro à vida. Porque se Lázaro tivesse ressuscitado, né? Ressurreição é para a vida eterna, né? É para você ter o seu corpo para sempre. Então Lázaro novamente envelheceu, ele morreu, assim como as outras pessoas que Cristo trouxe de novo da morte, né? Então, eu gosto de usar a palavra tornou a vida, né, essas pessoas, não ressurreição. A ressurreição, a primeira pessoa a ressuscitar foi Jesus Cristo, quebrando assim as ligaduras desta morte. Tá bom? E também ele pagou pelos nossos pecados por meio da expiação. Jesus Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira e entregou o seu espírito a Deus. Né? Ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E demorou 3 dias para ele ressuscitar. Então ele ressuscitou na manhã de domingo. E a primeira pessoa a ver o Salvador, Jesus Cristo ressurreto, foi uma mulher. Bom, o nome dela era Maria, mas não é a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Era Maria Madalena. Essa Maria Madalena esteve em várias ocasiões com o nosso Salvador. Inclusive no momento ali da sua crucificação, ela estava lá ao pé da cruz também. E quando ela viu, né, o Salvador Jesus Cristo, né, ressuscitado, ela quis tocar nele. E ele disse essas palavras aqui em João capítulo 20, versículo 17. Ele disse: não me toqueis, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai e anuncia aos meus irmãos, né, que ele havia ressuscitado. Então ela quis ali tocar nele e ele disse: não me toqueis, porque eu ainda não subi ao Pai. Então Cristo passou 3 dias, né, ali sem ser ressuscitado. E onde Jesus Cristo estava nesse tempo? Né? Algumas pessoas se perguntam. Aqui em Lucas, no capítulo 23, menciona do momento da sua morte, que ele estava sendo crucificado entre 2 ladrões. Um desses ladrões falava para Jesus Cristo: se tu é o Cristo, né, desce da cruz e salva a gente também. Né? Mas o outro ladrão, ele dizia assim, em Lucas 23, versículo 42 e o 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiveres no reino de teu Pai. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, podemos ver que Jesus Cristo falou que hoje
estarás comigo no paraíso. Então, após a sua morte, ele foi para um lugar chamado paraíso. E também esse ladrão, ele foi para lá também. Então, esse lugar nós conhecemos também como mundo espiritual. Todas as pessoas que morrem vão para o mundo espiritual, né? Porque existe uma separação na morte, né? O corpo que nós temos quando nós morremos vai para a terra e o espírito ele continua ativo, ele continua vivendo e vai para esse paraíso aqui, para esse mundo espiritual que tem também uma divisão. Então essa parte do paraíso é as pessoas que se arrependeram, que procuraram ser boas pessoas na terra. Então é recebida ali num estado assim de felicidade, de descanso das dores e angústia desse mundo também. Bom, então Jesus Cristo ele quebrou essas ligaduras dessa morte, ele ressuscitou e a primeira pessoa que ele apareceu foi a Maria Madalena. Bom, Jesus Cristo apareceu a várias pessoas ali no Novo Testamento, né? Apareceu aos seus discípulos, apareceu a duas pessoas, né, membros da igreja que estavam caminhando ali também na estrada de Emaús. Então ele apareceu para muitas pessoas. Após a sua ascensão ao céu, após ele subir ao céu, ele também apareceu aqui no continente americano, a um povo chamado Nefita. Eles haviam recebido o sinal da morte de Jesus Cristo, aconteceu alguns eventos aqui que era a profecia da morte de Cristo. Então eles sabiam que Jesus Cristo havia morrido. E tinha uma profecia que após a sua morte e ressurreição, ele também apareceria a esse povo. Né? E eles estavam conversando sobre esses sinais que eles haviam recebido. E enquanto eles estavam conversando uns com os outros, né, eles ouviram uma voz que vinha do céu. Essa voz dizia: "Eis meu filho amado, em quem me comprazo". E então desceu um homem do céu. Né? Ele desceu do céu e colocou-se no meio dele. Ele estava vestindo uma túnica branca. E essas foram as suas palavras. Quem estava ali descendo do céu e se colocou no meio deles era Jesus Cristo. Ele disse assim: "Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas, desde o princípio." Então ele aparece entre eles, quando ele diz essas palavras, o povo ele cai por terra ali, né? E Jesus Cristo chama eles e fala para eles tocar, né, nas feridas que ele tinha do lado, das mãos. E todos puderam verificar ali que ele era o Salvador do mundo, que ele havia sido morto pelos pecados também. Mas o interessante é que após todos verificar que ele era o Cristo, todos clamaram a uma só voz dizendo, diz assim, eu vou ler aqui 3º Nef, capítulo 3, versículo 17. Eles disseram: "Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo." E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram. Então todos eles clamaram em uma só voz essa palavra chamada Hosana. Essa palavra em hebraico significa salva-nos, usada tanto para suplicar salvação como para louvar também. Vamos louvar ao Senhor. Então nós podemos ver que após Jesus Cristo ele aparecer a esse povo, se todos eles estivessem ali, por exemplo, se fosse você e você pudesse pedir algo ao Senhor, o que você pediria? Né? No caso aqui, todos eles pediram salvação, suplicaram ao Senhor, salva-nos, né? Nessa palavra aqui. E Jesus Cristo, após eles fizerem esse pedido, né, louvando e agradecendo ali ao Senhor Jesus, o que Jesus Cristo fez? Ele chamou um homem que estava no meio da multidão, o nome desse homem era Nef. Ele chamou Nef, né, e deu um poder a Nef. Ele disse: "Dou-te poder para batizar este povo quando eu novamente tiver subido aos céus." Eu aprendo uma coisa muito importante aqui, né? Após o povo pedir salvação, ele chama Nef e dá autoridade para Nef batizar o povo. E depois aqui ele explica como é realizado o batismo, né? Chamando a pessoa pelo nome, mergulha a pessoa, imerge a pessoa na água, volta a pessoa. Então ele ensina o método ali do batismo. E eu tenho uma percepção aqui, é o seguinte, que após o povo pedir salvação, Jesus Cristo já havia ressuscitado, já havia pagado por nossos pecados. Então qual é a parte que falta para nós sermos salvos? Nos arrepender, ter fé em Jesus Cristo, nos arrepender de nossos pecados, sermos batizados, né? Por isso ele ensina ali o batismo. Então nós precisamos
fazer o convênio com Deus para nós podermos voltar à presença dele. Então precisamos ser batizados, receber o Espírito Santo, todas essas coisas. Então Cristo ele já fez a parte dele, né? Essa Páscoa que nós estamos comemorando, ele já teve a vitória sobre a morte, ele já venceu a morte física, a morte espiritual. Então agora cabe a nós, né, sermos obedientes às leis e ordenanças do Evangelho para que nós possamos ser salvos também. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.